Olá, terráqueos! Bom, pra quem não sabe, eu sou a Tiffany, nerd sim. E esse é meu mundo. Terráqueos, eu venho por meio deste dizer que eu não quero mais ir pra escola. Não. Eu simplesmente passei a maior vergonha de toda a minha vida. E a Páscoa chegou e eu acho que o coelhinho deu uma exagerada esse ano. Estranhamente, parece que os chocolates aqui de casa, eles estão se multiplicando, sabe? Eles estão aumentando ao invés de diminuir. E eu não consigo não comer, sabe? O chocolate tá ali, não tem por que eu não comer. Então faz 2 semanas que eu como chocolate quase que todos os dias. E dei uma exagerada maior nos finais de semana. Ontem eu acordei com uma dor, uma cólica assim muito forte, sabe? Mas eu falei pra minha mãe que era uma cólica diferente, não era aquela cólica que eu sinto toda vez que, né, você sabe, vai acontecer aquilo. Eu falei pra ela, mãe, não é aquela cólica que eu sinto todo mês, sabe? Todos os meses vem aquela coliquinha e tal, e aí acontece. Mas essa é diferente, é uma cólica que tá doendo muito, muito mesmo. E é em lugar diferente, é de um jeito diferente. E aí ela disse, Tiffany, são gases, querida. Gases? Como assim, gases? E dá essa dor horrível que eu tô sentindo? Parece que tem um monstro dentro de mim. Eu não conseguia me esticar assim, sabe? Ficar com o corpo estendido. Eu tinha que ficar assim, encolhida. Era uma dor muito chata, muito ruim. Minha mãe falou, vai ter que faltar na escola. Oi? Que absurdo! Eu ia faltar na escola, ia falar o quê pros professores? Ai, professor, eu faltei porque eu tava com gases. Que absurdo! Claro que não! E eu cheguei na segunda aula, porque eu fiquei esperando o efeito do remédio, né? Então, a dor diminuiu e eu fui pra escola. A minha mãe escreveu uma carta para o professor de educação física, de próprio punho mesmo, porque eu ia ter educação física ontem. Aí ia ser um pouco demais, né? Fazer educação física com dor. É claro que eu pedi para ela escrever que eram cólicas normais de meninas, né? Que esse mês veio muito forte, para ele ser um professor muito compreensível, por favor, e blá 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 blá. Eu fiquei deitada no canto da quadra lendo, então melhorou um pouco. Então, a aula seguinte era de literatura, que eu adoro. E sempre que a professora pede para ler em voz alta, sou eu que acabo lendo. Foi um jeito que eu encontrei para diminuir um pouco a minha timidez, sabe? E ontem não foi diferente. Ela pediu para ler, ninguém levantou a mão, eu levantei a mão. Deixa comigo, professora, eu leio. E aí eu levantei e comecei a ler. Então, foi me dando uma cólica, mas uma cólica tão forte que eu queria, tipo, gritar, sabe? E parecia que tava dando um nó, assim, ó, dentro de mim, mas muitos nós, assim, porque doía muito, muito. E eu continuei lendo, e aí eu comecei a suar, porque eu não sabia se eu parava de ler, ou se eu falava pra professora que eu tava com dor, e fui lendo, e de repente, saiu. Gente, eu soltei um pum, mas eu não consegui controlar. Sabe quando você vai segurando assim e é pior? Gente, na frente de todo mundo, na frente da classe inteira. Tipo, não deu pra disfarçar. Eu ainda chutei a cadeira, sabe? Pra fingir que foi o barulho da cadeira arrastando e eu não sabia o que fazer. E aí o Peck ainda levantou com tudo e bateu palma. E aí eu olhei pra ele sem entender por que ele fez aquilo e ele disse, eu adoro esse texto. Ele tentou me ajudar, eu acho. Então eu pensei, se o Peck percebeu,
meu! Ai! E então, eu acabei de ler o texto, fechei o livro, sentei e fiquei lá por alguns minutos, que pra mim pareceu horas. E aí eu pedi pra professora pra eu sair da sala porque eu não tava passando muito bem. Então ela deixou eu ir pra diretoria e eu liguei pra minha mãe e minha mãe falou pra ele me buscar na escola e eu vim pra casa e eu não quero mais voltar pra escola. Eu tô com muita vergonha. Ai, acabou pra mim. Como diz a minha irmã, foi totalmente suicídio social. E eu acho que eu nunca mais vou comer chocolate na minha vida. Não vou comer. Bom, é isso. Se vocês gostaram do meu desabafo, não esqueçam de curtir esse vídeo, ok? E também me sigam nas redes sociais e sigam a Titsi também. Bom, e me ajude. Fala pra mim se você já passou por alguma vergonha assim muito grande e eu não sei o que eu vou fazer. Amanhã eu vou chegar na escola e vou falar o quê? Bom, é isso. Eu vou dar o meu super oi. E o meu super oi vai para Bruna Dias, Gabriele Santos, Ciane Martins, Ana Clara Menezes, Miriam Siliprandi, Helena Laranjo, de Portugal, Yara Margarida, de Portugal também, Ana Karine, Rai Souza, Robson Gana, Mônica Amorim, Flávia Souza Freire e Mariana Mendes. É isso, pessoal. Tchau, tchau!